Olá, gente, mais uma manhã estamos aqui em nome de Jesus para compartilhar uma palavra com vocês nesta manhã maravilhosa que Deus nos concede para vivermos mais um dia cheio do Espírito Santo, um dia em que o Espírito nos guiará. A palavra de Deus sempre ela é fiel, é verdadeira, é sólida, é precisa e ela se cumpre para aquilo que ela foi designada. A Bíblia é um livro sagrado, escrito, inspirado divinamente pelo próprio Deus, para nos levar aqui na terra a uma vida de comunhão, uma vida plena em Cristo Jesus. A Bíblia fala em vários lugares sobre Jesus, como ele se moveu, como ele viveu aqui na terra, qual era o seu propósito e o seu projeto. E a gente vê isso preenche nossa alma, porque em Cristo podemos realizar todas as coisas. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, um evangelho que eu gosto muito de ler, né? Porque tem muitas coisas assim minuciosas, delicadas, que só o João, na plena comunhão, no relacionamento com Cristo, debruçado no ombro, no seio de Jesus, ele poderia trazer esta palavra para nós. No versículo 18 diz assim: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito é quem está no seio do Pai e esse o revelou. Olha que coisa bonita. Jesus está dizendo aqui, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, este está no seio do Pai, este o revelou. Então veja bem, quem revela Deus para nós é Cristo Jesus. Isso aqui é muito importante a gente entender. Jesus, ele não só é o unigênito, ele é um primogênito. Quando a gente lê o versículo 14, diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando a gente lê João capítulo 3, versículo 16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse Filho único de Deus, essa chamada única, esse verbo único de Deus, ele está dentro de nós, para nos revelar os propósitos, os projetos do Pai Celestial. É muito importante a gente entender as coisas dos céus, as coisas onde Deus reside, onde ele habita, onde ele consolida todos os propósitos e projetos para a sua igreja e o seu povo aqui na terra. A gente vive um tempo na terra de uma transição muito grande. O mundo espiritual está dentro de uma revolução muito grande, porque o mundo está passando pela mutação. Então, as ordens no mundo espiritual, elas estão sendo mexidas, bases estão sendo mexidas. Estruturas estão sendo mexidas. As coisas aqui na terra estão acontecendo. Você olha para um lado, maremoto, terremoto, vulcão, explosão de coisas, guerra, rumores de guerra. Agora epidemia, pandemia, crises sociais, crise de relacionamento, crises financeiras, crise de saúde. A gente vê tudo isso acontecendo porque o mundo está passando por uma mudança. E aqui, esse versículo 18 diz: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito é quem está no seio do Pai. Esse o revelou. Então, há essa proposta de Jesus, através de Jesus, nós temos a revelação e o discernimento daquilo que Deus quer para hoje na nossa vida. O verbo, por exemplo, criar, Deus pode criar, que o verbo se fez carne. O verbo criar, Deus pode criar um ambiente, construir um ambiente como a sarça ardente. Ele constrói um ambiente para receber Moisés, para tirar Moisés de uma situação na sua tribo de Levi, para fazer com que Moisés entrasse no propósito definitivamente e resgatasse Israel do Egito. É isso aqui, Deus precisa liberar este verbo criar em nós,
para nós criarmos um ambiente de adoração, um ambiente de louvor, um ambiente de gratidão, um ambiente de renúncia, um ambiente de humilhação, e entendermos que se entrarmos neste ambiente que Cristo nos revelou, através de Cristo ele traz o propósito do Pai, que aqui está bem claro, ninguém viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do seu Pai, este é que revela, este é que o revelou. Então, há um propósito de Deus. A igreja, ela não está na terra por acaso. A igreja é um portal. A igreja é um ambiente onde Deus reside, onde Deus se mostra com autoridade. Ele expulsa os demônios, ele repreende Satanás, ele cura os doentes, ele liberta os cativos, ele quebra as cadeias, ele liberta as pessoas das trevas para a luz. Ele rompe com as legalidades de todas as coisas através da igreja. Porque a igreja é um ambiente onde Cristo falou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque ela está edificada sobre o verbo criar, o verbo revelar. Deus está sendo revelado. Então a gente está entrando numa dimensão muito forte. E aqui diz que o unigênito de Deus é quem o revela. Então esse verbo criar é muito importante, mas quando a gente recebe o verbo amar e a gente começa a se relacionar com Deus, buscar intimidade com o Pai, através do Filho Jesus, nos debruçarmos na palavra, lermos a palavra, estudar a palavra, nos estruturar naquilo que é as Escrituras Sagradas, buscar relacionamento entre nós, irmãos, buscar relacionamento até dentro da sociedade, para trazer um povo das trevas para a luz. Então o verbo amar, o verbo criar, o verbo amar, são dois verbos muito importantes, que eles são diretos de Deus. Quem criou o mundo? Deus. Quem criou o homem? Deus. Quem criou todas as coisas? Deus. E o Filho nos revela o potencial desse Pai. Agora ele precisa desse verbo amar para que a gente se relacione e tenha uma vida de paz. E é importante a gente entender isso. O verbo crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, está escrito. Aquele que crê em mim, Jesus falou, ainda que morra, viverá. Marta resistiu. Ele disse, Marta, eu tenho te dito, se creres, verás a glória de Deus. Talvez aí um verbo que a gente falha muito. A gente diz que crê, mas na hora do aperto a gente refuga e volta para trás. Mas quando a gente tem um verbo crer ativo dentro de nós, entendendo que Deus nunca foi visto por ninguém, o Filho unigênito, quem está no seu seio, esse o revelou. Eu entender que Cristo está em mim, como Senhor de tudo. Ele me dá o poder de viver como criatura cheia do Espírito Santo e criado por Deus. Ele me dá a autoridade de viver o verbo amar. E eu vivo no amor de Deus, me relacionando com os céus e a terra. E o verbo crer, eu creio que Cristo é a redenção. Então eu vou viver na convicção de que todas as vezes que eu precisar, o céu me dará uma resposta e eu viverei a glória de Deus. Eu quero deixar esta palavra para você entender que Jesus é isso aqui. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, este está no seio do Pai, este o revelou. Cristo é quem revela. Deus nos verbos. Verbo criar, verbo amar, verbo crer. Creia, porque Deus está com você. Eu quero liberar esta bênção para a sua vida, sua família, seus sonhos, seus projetos nesses dias. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.